Olá, moçada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos dar início a mais uma videoaula e hoje nós vamos ver números quânticos. Se você tem dúvida nesse assunto, você não entendeu ou você não teve esse assunto, você não aprendeu, tenho certeza que essa aula vai te ajudar a entender tudo direitinho. Vamos começar? Bora lá, galera! Moçada, então começando nossa aula, números quânticos nada mais é do que o endereço do elétron na eletrosfera. São 4 informações que nos permitem localizar onde o elétron está dentro da eletrosfera. Galera, para vocês entenderem, seria a mesma coisa que eu começar a dar informações para encontrar onde você está aí agora assistindo essa videoaula. Então, se eu disser assim, olha, você está no país Brasil, já é uma informação que dentre tantos países eu já precisei um pouquinho onde você está, mas mesmo assim é improvável que eu vá te encontrar só com essa informação. Então eu falo assim, você está no estado de São Paulo, ou no estado do Acre, do Alagoas, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso e por aí adiante. Então é uma outra informação que já começa a ter uma precisão um pouco maior de onde você está. Mas ainda assim, provavelmente vai ser difícil te encontrar só com essas informações. Aí eu digo, olha, você mora no estado de São Paulo e na cidade de Bragança Paulista. Então eu consegui precisar um pouco mais a informação. Aí eu posso dizer ainda a rua que você mora, o número, e aí sim eu vou te encontrar com certeza. Galera, essa é a ideia de números quânticos. São informações que nos permitem localizar o elétron dentro da eletrosfera. Então, números quânticos nada mais é do que o endereço do elétron, aonde ele mora, dentro da eletrosfera. São 4 números quânticos que existem, galera. Nós vamos ver um de cada vez. Número quântico principal, secundário, também chamado de azimutal, número quântico magnético e de spin. Então vamos começar com o número quântico principal. Galera, número quântico principal, como o próprio nome diz, é o mais importante, porque ele nos diz qual camada que o elétron está, ou, melhor dizendo, qual nível de energia que o elétron está localizado. O mais correto para esse nível que nós estamos, galera, é falar nível de energia, mas entenda nível de energia como sinônimo de camada que o elétron está. Qual que é o símbolo dele? É o N minúsculo. Quais são? Galera, número de camadas, número quântico principal, começa no 1, na primeira camada, e na teoria pode ir até infinito. Só que na prática, moçada, nós sabemos que nós não podemos ter infinitas camadas. Na prática, nós temos no máximo até 7 camadas em um átomo, no máximo. Não temos mais do que isso. Josias, por que não podemos ter mais de 7 camadas? O que acontece, moçada, é que quanto mais camadas temos, mais distante o elétron está do núcleo. E o que mantém o elétron vinculado ao átomo é a sua atração com os prótons que estão no núcleo, atração entre carga positiva e negativa. Então, quanto mais longe o elétron estiver do núcleo, essa atração, essa força de atração vai ficando mais fraca. E quando ele está numa distância muito grande, ele perde contato, já praticamente desaparece essa atração. Já é tão fraquinha que já praticamente nem existe mais. Então, o máximo de camadas que existem é 7. Então, o número quântico principal vai de 1 até infinito, na teoria, porém, na prática, nós temos até 7 camadas. Número quântico secundário ou azimutal. Galera, número quântico principal fala da camada, é a camada que o elétron está. Então, o número quântico secundário deve ser a subcamada, ou, mais corretamente dizendo, o subnível de energia. Então, olha só, moçada, número quântico principal é a camada, número quântico secundário é a subcamada, ou subnível de energia que o elétron está. Também, esse número quântico também é chamado de azimutal. Qual que é o símbolo dele? A letra L, sempre minúsculos, tá, pessoal? Quais subcamadas há em uma determinada camada? Galera, depende da camada. Então, dependendo da camada, ela pode ter mais ou menos subcamadas. Para você não esquecer, moçada, o número de subcamadas varia de 0 a n-1. O número de subcamadas varia de 0
a n-1. Ele varia de 0 a n-1, sendo que n é o número da camada. Ou seja, o número quântico secundário depende de qual camada estamos falando. Na prática, nós temos 4 subníveis de energia, ou subcamadas, que são S, P, D e F. S, P, D, F. Você vai gravar que são S, P, D, F, os 4 subníveis de energia. Grava assim, São Paulo, Distrito Federal. São Paulo, Distrito Federal. S, P, D, F são os 4 subníveis de energia. E eles são representados pelo número quântico azimutal. Então, começa no 0 até o 3. Então, L, que é o número quântico secundário, ou azimutal. Se for igual a 0, é o subnível S. Se for L igual a 1, é o subnível P. Se for 2, é o subnível D. E se for 3, é o subnível F. S, P, D, F. Para você não esquecer, São Paulo, Distrito Federal. São Paulo, Distrito Federal. E da onde que vem essas letras? Galera, essas letras vêm do inglês, que tem a ver com o formato dos orbitais, e eu já vou explicar para vocês o que são orbitais, com formato ou características desses orbitais. Então, S vem da palavra spherical, P, principal, D, diffuse e F, fundamental. Então, vou dar 2 exemplos para vocês entenderem. Vamos começar pensando, galera, na camada 1. Camada 1, número quântico principal, n igual a 1. Quais ou quantas subcamadas existem na camada 1? Como que varia mesmo as subcamadas, moçada? Subcamada varia de 0 a n-1. Subcamada varia de 0 a n-1. Então, como estamos falando da camada 1, no lugar do n, você põe o número 1. Tá lá, coloquei. Então, fazendo a continha, 1 menos 1 dá 0. Então, na camada 1, o número de subcamadas varia de 0 a 0. Ou seja, é 0 mesmo. Só tem um número quântico secundário para a camada número 1, que é L igual a 0. Tá ok? Então, galera, a camada 1 só tem uma subcamada, que é a subcamada ou número quântico secundário, igual L igual a 0, que é o subnível S. E se for na camada 4? Camada 4, número quântico principal, N igual a 4. Quais subcamadas que tem, ou quais subníveis de energia que tem? Então, você não esquece que a subcamada varia de 0 a n-1. E nesse caso, a camada 4, no lugar do n, você põe o 4. Então, vai ficar 4 menos 1, L varia de 0 até 3. Atenção, moçada, o 0 também conta e o 3 também conta. Os limites contam também. Então, quais são as subcamadas ou subníveis que tem na camada 4? Tem de 0 a 3, nós temos os números 0, 1, 2 e 3. Então, nós temos L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2, L igual a 3. Beleza, moçada? Na camada 4, portanto, nós temos os subníveis L igual a 0, que é subnível S, L igual a 1, que é subnível P, L igual a 2, subnível D, e L igual a 3, subnível F, São Paulo, Distrito Federal, para você não esquecer mais. E próximo número quântico, galera, terceiro número quântico magnético. E número quântico magnético nos fala qual é a orientação espacial do orbital em que o elétron está. E nos dirá também quantos orbitais existem num determinado subnível. Beleza, galera? Símbolo dele, ml, com esse L subscrito. E aqui eu não estou falando mais da órbita que o elétron faz ao redor do núcleo, como a gente falava no modelo do Rutherford. Mas eu estou falando a palavra orbital. E aí, galera, não dá para a gente continuar a aula sem saber, afinal de contas, mas o que é orbital? Então, moçada, orbital é a região do espaço em que o elétron está orbitando ao redor do núcleo. Ou existe uma definição que os livros adoram, que é essa daqui. É a região do espaço onde a probabilidade de se encontrar o elétron é máxima. Moçada, deixa eu explicar para vocês entenderem a diferença entre órbita, que é aquele modelo de Rutherford, das camadas, e orbital. Galera, quando eu falo de órbita orbital, bom, os dois modelos são átomos, os dois têm um núcleo. Então tá aqui, coloquei um núcleo nos dois.
Quando eu falo de órbita, então eu estou falando que o elétron ele vai fazer uma trajetória muito bem definida ao redor do núcleo, que nem se fosse os planetas girando ao redor do Sol. Por isso até o modelo planetário, o modelo de Rutherford. Então, vamos fazer os elétrons girarem. Pá! Os elétrons estão girando. Então, isso é uma órbita. Quando eu falo orbital, moçada, não é uma órbita ou um caminho bem definido. É uma região do espaço aonde os elétrons vão circular. Então, esse orbital pode ser, por exemplo, uma esfera. Existem orbitais que são esféricos. Então, eu coloquei 2 elétrons dentro dessa esfera. E esses elétrons, eles podem circular à vontade dentro dessa esfera. Então, vamos fazer eles andarem, eles circularem. Vai! Então, galera, observe que eles podem se movimentar à vontade dentro dessa esfera. Eles não precisam necessariamente ter um caminho definido. Eles podem se movimentar à vontade, desde que eles não saiam do limite dessa esfera. E uma informação importante: em cada orbital cabe no máximo 2 elétrons. Dentro de um orbital cabe no máximo 2 elétrons. O número de orbitais vai variar de menos L a mais L. Então, o número de orbitais varia de menos L a mais L. Então, o número quântico magnético ou o número de orbitais varia menos L a mais L. E L é o número quântico secundário. Ou seja, o número quântico magnético depende de quem? Do subnível, da subcamada. Se é o S, o P, o D ou o F. Como assim, Josias? Te dou 2 exemplos. Vamos pensar o primeiro subnível que tem, que é o S. Qual que é o número quântico secundário referente ao subnível S? 0. Então, nós sabemos que o número de orbitais, ou número quântico magnético, varia de menos L a mais L. Nesse caso, subnível S, o L vale 0. Então, você substitui. O número quântico magnético vai variar de menos 0 a mais 0. Pô, mas peraí, de menos 0 a mais 0 não existe, né? É 0 mesmo. Então, aqui, moçada, só tem um número quântico magnético, que é igual a 0. ml igual a 0, galera. Então, para a subcamada ou subnível S, só existe um número quântico magnético. Moçada, subnível S, ele é esférico. Os orbitais que estão no subnível S, eles são esféricos. Vamos desenhar um eixo tridimensional, ou seja, eixo X, eixo Y e eixo Z. Eles são ortogonais, ou seja, o ângulo entre todos esses eixos é 90 graus. Olha só, entre o Z e o Y, 90 graus. Entre o Y e o X, 90 graus. E entre o Z e o X, 90 graus também. Eu vou colocar um núcleo aqui bem no centro, na origem dos eixos. Coloquei o núcleo do átomo. A camada 1 com a subcamada S, 1S. Olha só, é simplesmente essa esfera, é uma esfera. Ah, Josias, e se for a camada 2S? É uma esfera também, moçada, só que como é uma camada maior, essa esfera vai ter um diâmetro, um raio maior. Então tá aqui, ó, camada 2S. E se for a 3S? É uma esfera maior ainda. Então tá aí o orbital referente à camada 3S. E para o subnível P, quantos orbitais temos? Galera, subnível P, número quântico secundário L é igual a 1. E aí, o número quântico magnético varia de menos L a mais L. Substitui o 1 no lugar do L. Então, o ml, número quântico magnético, vai variar de menos 1 a mais 1. Quais números existem entre menos 1 e mais 1? Então, existem menos 1, 0 e mais 1. Beleza, moçada? Ou seja, nós temos 3 orbitais no subnível P. Então, na subcamada ou subnível P, nós temos 3 números quânticos magnéticos, que significa que nós temos 3 orbitais com orientações espaciais diferentes. Josias, e quais são essas diferentes orientações espaciais? Então, eu vou desenhar 3 sistemas de eixos tridimensionais para vocês. Moçada, no subnível P, os orbitais são a forma de halteres, como eu estou mostrando aqui, ó, esse desenho aí que apareceu. Eu tenho 3 orbitais, ou seja, 3 orientações espaciais diferentes no subnível P. Um deles vai estar sobre o eixo X, outro vai estar sobre o eixo Y
e outro vai estar sobre o eixo Z. Então tá aí, são 3 orientações espaciais diferentes. Ei, ei, ei! Bateu o sono? Deu aquela canseira? Então é hora de você dar um pause na sua aula, levanta, estica um pouquinho as pernas, os braços, toma uma aguinha, come uma bolachinha, uma glicose para o sangue, e aí você volta para continuar. Vamos lá, galera! No subnível D, que é número quântico secundário igual a 2, então nós vamos ter 5 orbitais, porque o ml vai variar de menos 2 a mais 2. E aí eu mostro para vocês como que é a imagem desses orbitais, o desenho. E no subnível F, o número quântico magnético vai variar de menos 3 a mais 3. Portanto, nós vamos ter 7 orbitais com orientações espaciais diferentes. E aí também está aparecendo o desenho de como que são esses orbitais. E agora o quarto e último número quântico, que é o número quântico de spin. Galera, sabe aquele brinquedo chamado spinner, que você gira ele em torno do próprio eixo? Pois é, moçada, o elétron também gira em torno do seu próprio eixo. E o número quântico de spin, ele é um número quântico que vai indicar qual que é o sentido em que o elétron está girando em torno do próprio eixo. O símbolo dele é o ms, então o S subscrito, que vem da palavra spin. E aí só existem 2 sentidos que o elétron pode girar em torno do seu próprio eixo. Pode ser no sentido horário. Quando ele gira no sentido horário, nós vamos chamar o número quântico ms de mais meio. Ou no sentido anti-horário, aí nós vamos chamar o número quântico ms de menos meio. Então só existem 2 números quânticos de spin, só 2. Mais meio, quando o elétron gira no sentido horário, e menos meio, quando o elétron gira no sentido anti-horário. Então aqui para demonstrar para vocês, desenhe 2 elétrons, vamos colocar uns eixos para eles rodarem em torno desse próprio eixo. Se ele gira no sentido horário, então o número quântico de spin é mais meio, e se ele gira no sentido anti-horário, o número quântico de spin é menos meio. E aí, moçada, uma informação importante. Eu já falei isso no slide anterior, que em cada orbital cabem no máximo 2 elétrons. E se em um orbital eu tenho 2 elétrons, necessariamente eles têm que ter números quânticos de spin opostos. Ou seja, um tem que ser mais meio, outro menos meio. Isso minimiza a repulsão entre eles. Por quê? Galera, carga negativa com carga negativa gera repulsão. Então, como que eu consigo acomodar 2 elétrons no mesmo orbital? Eu consigo fazer isso desde que eles girem em sentidos opostos. Isso porque quando uma carga se movimenta, ele gera um campo magnético. Quando eu tenho 2 elétrons que se movimentam em sentidos opostos, eles geram campos magnéticos com polos opostos. E polos opostos de campos magnéticos se atraem. Então essa atração gerada pelos campos magnéticos de polos opostos é o que vai compensar a repulsão entre 2 cargas negativas juntas, e isso vai possibilitar que os 2 elétrons fiquem acomodados dentro de um mesmo orbital. Então, dessa forma, nós já terminamos a teoria de números quânticos, vimos os 4 números quânticos. Então, galera, esses são os 4 números quânticos. Número quântico primário é a camada ou nível de energia. Vai de 1 na prática até 7. Na teoria pode ir até infinito. Segundo, número quântico secundário é o segundo mais importante. É a subcamada ou subnível de energia. E como que varia o número quântico secundário? Vai de 0 a n-1. Na prática, nós temos 4 subcamadas. S, P, D, F. São Paulo, Distrito Federal. Número quântico magnético. São os orbitais. Indica quantos orbitais tem a orientação espacial deles. Varia de menos L a mais L. Então, varia de menos L a mais L. E último número quântico de spin, que é o movimento do elétron em torno do seu próprio eixo, de rotação. Mais meio ou menos meio, só que sentido horário ou anti-horário. Vamos fechar com chave de ouro essa aula, moçada? Então, juntando tudo, fazendo um apanhado geral, moçada, vamos pegar como um exemplo a camada 4, ou nível de energia 4. Primeiro, qual que é o número quântico principal? N igual a 4, estamos falando da quarta camada. Bom, então eu desenhei essa figura. Dentro desse espaço, dessa figura, é a quarta camada, o quarto nível de energia. Tudo que tiver na quarta camada, nós vamos colocar aqui dentro.
Quais números quânticos secundários existem nessa camada? Ou seja, quantas subcamadas tem? Quantos subníveis? Subnível, número quântico secundário, varia de 0 a n menos 1. Então, se eu estou falando da quarta camada, então vai de 0 até 4 menos 1, de 0 até 3. Entre 0 e 3, eu tenho os números 0, 1, 2 e 3. Então, eu tenho 4 subcamadas. L igual a 0, que qual subcamada que é? S. L igual a 1, qual que é? P. L igual a 2 é a D. E L igual a 3 é a F. Então, SPDF, São Paulo, Distrito Federal. Beleza, moçada. Então, eu vou dividir esse espaço aqui dentro em 4 partes iguais para colocar as 4 subcamadas. Vamos começar agora vendo a subcamada S, subnível S. No subnível S, moçada, quantos números quânticos magnéticos nós temos? Ou seja, quantos orbitais? Como que varia o número quântico magnético? De menos L a mais L. Então, se eu estou falando do L igual a 0, aqui o número quântico magnético varia de menos 0 a mais 0, que na verdade ml é igual a 0 mesmo. Então, só tenho um orbital, ml igual a 0. Então, vou desenhar aí um orbital. Desenhei. Agora, vamos ver o subnível P. Então, o número quântico magnético varia de menos L a mais L, ou seja, de menos 1 a mais 1. Então, de menos 1 a mais 1, eu tenho quais números? Eu tenho menos 1, 0 e mais 1. Então, eu tenho 3 orbitais. Então, eu vou lá e desenho 3 orbitais dentro do subnível P. Vamos ver agora o subnível D. Subnível D, fazendo a mesma lógica, quantos orbitais eu tenho? Então, o número quântico magnético vai variar de menos 2 a mais 2. Então, eu vou ter menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Eu tenho 5 orbitais, ou 5 números quânticos magnéticos. Então, eu vou desenhar os 5 orbitais aí dentro do subnível D. E para terminar, moçada, subnível F. Vamos fazer o mesmo raciocínio. Quantos números magnéticos eu tenho? Então, nesse caso, de menos 3 a mais 3. Quais números eu tenho entre menos 3 e mais 3? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Então, eu tenho 7 orbitais. Então, vamos desenhar os 7 orbitais aqui no subnível F. Muito bem, moçada. Uma informação importante agora. Olha só. Em cada orbital cabem no máximo 2 elétrons. Já falei isso para vocês. Só que dentro de um mesmo orbital, um desses elétrons tem que girar no sentido horário. Então, vai ter número quântico de spin mais meio. E o outro no sentido anti-horário. Então, vai ter o número quântico de spin menos meio. Vamos colocar elétrons nos orbitais, então? Começando pelo subnível S, eu vou desenhar uma flechinha para cima, mostrando que o elétron está girando no sentido horário, e uma flechinha para baixo, mostrando que ele está girando no sentido anti-horário. Então, um tem número quântico de spin mais meio e outro menos meio. E nós vemos que no subnível S cabem no máximo 2 elétrons. Vamos colocar 2 elétrons também em cada orbital do subnível P. Então, colocamos e nós vemos que, como nós temos 3 orbitais, o máximo de elétrons que cabe no subnível P são 6 elétrons. Vamos fazer a mesma coisa no subnível D. Colocamos elétrons em todos os orbitais e vemos que no subnível D cabem no máximo 10 elétrons. E no subnível F, vamos fazer a mesma coisa. Colocamos 2 elétrons em cada orbital e nós vemos que cabe nesse subnível 14 elétrons no máximo. Moçada, então, vamos observar o número máximo de elétrons por cada subnível. No S cabem 2, no P cabe 6, no D cabe 10 e no F cabem 14. Agora, se você somar todos esses elétrons, 2 mais 6 mais 10 mais 14, quanto que dá? Dá 32 elétrons. Então, no nível, na camada 4, cabem no máximo 32 elétrons. Você já deve ter ouvido essa informação, mas você provavelmente não sabia por que na camada 4, por exemplo, cabe no máximo 32 elétrons. E aí está demonstrado para você. Então, moçada, essa foi nossa aula sobre números quânticos. Espero que vocês tenham entendido, que tenham aproveitado e os conceitos tenham ficado bastante claros. Galera, dessa aula específica eu não vou postar o vídeo com a resolução comentada dos exercícios,
porque exercícios desse tipo estão muito vinculados à distribuição eletrônica. Então eu te aconselho a assistir a próxima aula, que é sobre distribuição eletrônica, e em seguida haverá a aula de resolução de exercícios, englobando esses dois temas, que na verdade nas questões dos vestibulares e do Enem, na maioria delas pelo menos, elas aparecem já praticamente juntas, fundidas nesses dois assuntos. Obrigado, moçada. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau, galera.